falar um pouquinho sobre fotografia para vocês, fotografia odontológica. Um tema que eu gosto muito, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar. Eu já conheço alguns, já estive em Altamira uma vez. Apresentei, inclusive, uma aula sobre o tema. A aula de hoje vai ser muito parecida, porque realmente é o que eu quero mostrar para vocês, é o que eu pratico no meu consultório e o que eu acho mais relevante. Porque se a gente for falar tudo de fotografia, dá para falar aí semanas sem parar. Fotografias é um universo. Fotografia é um universo, né? Então, eu gostaria de me apresentar aqui para vocês. Eu me chamo Lucas Gabriel, eu sou especialista em implante, também sou especialista em prótese, e essas duas áreas são as áreas que eu amo de paixão. Eu vivo a implante, eu vivo a prótese diariamente. Também pratico um pouco de periodontia, mas não sou especialista. Trabalho com enxerto gengival, vocês vão ver aqui algum caso, porque muitos são implantodontistas, ou estão cursando o curso de implantodontia. Então, tentei montar essa aula pensando no implantodontista, né? Eu também sou professor de um curso de especialização em reabilitação oral aqui na SOEP, em Porto Velho, que é o local onde eu resido, onde eu nasci, onde eu me criei. E a primeira pergunta de milhões, eu queria saber quem conhece Porto Velho. Será que alguém aí poderia chutar o estado que fica Porto Velho? Rondônia, mas eu não conheço. Opa, já temos aí alguém que já acertou. Foi a Lorena? Eu já passei por Porto Velho, mas não conheço a cidade. Ah, você já passou por aqui, né? Pois é, Porto Velho fica em Rondônia, a gente fica ao lado do Acre, fica ao lado do Amazonas, também fazemos divisa com Mato Grosso, né? E aqui no nosso estado, a gente tem um curso de especialização numa escola chamada SWEP. É um curso de especialização de implante e prótese, é dupla certificação. Essa aí que vocês estão vendo, essa fotinha ao lado, é da nossa nova turma. A gente tem 40 alunos nessa última turma que abrimos agora em março. E somos reconhecidos por ser uma escola de excelência. Porque o que a gente pratica realmente é uma implantodontia, uma prótese de excelência. O muito que vocês escutam aí com o Thiago. A gente também trabalha com o Implacil. Todos os cursos são Implacil, né, Thiago? Isso, todos são em Placil. Que é material de excelência. Então, por tudo que eu falo aqui nas minhas aulas é conteúdo parecido com o que vocês têm aí, tá bom? Também sou idealizador de um método de planejamento. Essa aula que vocês vão ter agora, faz parte desse método, tá bom? Que a gente chama de método PDS. É um método de planejamento digital do sorriso 3D. Eu vou passar aqui um videozinho rapidinho do curso que a gente teve. Na próxima semana também estaremos em curso aqui, o PDS, são 3 dias de curso, que a gente vive fotografia, vive planejamento, e também a gente trabalha um pouquinho de enceramento digital. Vou mostrar um videozinho bem breve, de 1 minutinho, só para vocês terem um pouco de noção do que é esse curso. A odontologia digital ela veio não só para um auxílio do dentista, do cirurgião dentista. A tecnologia associada à odontologia, ela veio para um benefício também do paciente. Então, entender isso, aprender, né, do zero, uma nova odontologia, que é a odontologia digital e o planejamento estético do sorriso de forma digital, foi extremamente enriquecedor. Waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. O PDS 3D é um curso para você profissional que quer se diferenciar no mercado. Preparamos para você um conteúdo totalmente didático que une tecnologia e previsibilidade para os seus tratamentos. Esse curso eu não dou sozinho, esse curso eu idealizei junto com a professora Renata, que também é aqui de Porto Velho, ela é radiologista, e ela tem uma clínica digital aqui,
tudo totalmente digital e a gente ministra esse curso justamente nessa clínica, tá bom? Então vamos para a aula, já falei demais sobre mim. A última coisa e não menos importante. Sou extremamente clínico, agora mesmo eu estou aqui no consultório, vocês estão vendo aqui no fundo, é minha sala de atendimento, onde eu sento com os pacientes, e gosto tanto do que faço que trabalho até tarde. Agora mesmo eu estava atendendo. Eu parei de atender para dar aula aqui para vocês, tá bom, gente? Esse aqui é meu consultório, fica aqui em Porto Velho. Uma clínica pequena, simples. É somente um consultório. É justamente onde eu estou aqui agora, na imagem da direita, nesse vídeo da direita. E aí, comecei essa jornada de ter consultório próprio com a minha namorada, que é minha sócia. Ela também é dentista, ela é cirurgião dentista. E eu coloquei essa foto propositalmente, porque por conta dela, eu iniciei nesse universo da fotografia. Não diretamente a ela. Eu era clínico, fazia especialização em implante, e a Larissa tinha uma tia que passou por um tratamento com implantes dentários, passou por enxertia óssea, passou quase 2 anos tratando. Investiu uma boa quantidade de dinheiro, né? Ela era professora, trabalhou, se aposentou, pegou esse dinheiro do acerto e investiu no sorriso. Só que depois de quase 2 anos, o resultado que ela teve foi justamente esse que vocês estão vendo aí na foto. Então, essa aí foi assim que ela finalizou. Ela já estava com as próteses fixas e o dentista finalizou o tratamento dela dessa forma. E ela queria muito, a Larissa queria muito que eu tratasse essa tia dela. Só que eu já era especialista, inclusive, já era especialista em implante. Só que eu não tinha previsibilidade no meu tratamento. Então, essa tia que passou por um trauma, passou por diversas cirurgias de enxertia, passou por procedimentos de implantes, fez prótese e chegou nesse resultado extremamente frustrada, inclusive contraindicando o tratamento com implantes. O que eu poderia fazer? Será que eu iria chegar no resultado melhor que esse que ela tem? Isso é lógico. Mas aonde eu conseguiria chegar? Né? Essa era a grande questão. Então, peguei esse caso, abracei essa causa. Foi o primeiro caso que eu documentei do começo ao fim. Investi numa câmera fotográfica, numa lente, no equipamento em geral, e abracei a causa dessa tia da Larissa. É um caso bem legal porque eu consegui testar de tudo. Aprendi a fotografar. Eu tenho, acho que, um livro de fotos desse caso. Mas no final a gente conseguiu chegar num resultado bem agradável e eu tenho certeza que a gente só conseguiu chegar nesse resultado por conta da fotografia, tá bom? Então, esse caso me trouxe outros casos, justamente por ter documentado ele bem, né? Esse aqui foi um caso que veio justamente desse caso, eu consegui vender e ter indicação a partir daquele primeiro caso por conta da fotografia. Esse é o resultado que a gente consegue chegar com a fotografia. Esse aqui é um dos casos mais difíceis que eu já fiz. E também a gente consegue chegar num belo resultado. Então, vamos direto ao ponto. O que seria fotografia? É muito importante a gente entender o conceito para conseguir entender como é que funciona. Fotografia, se a gente for levar ao pé da letra, nada mais é do que a escrita com uma luz. E é justamente isso. A gente vai, como se fosse pegar um caderno, uma folha, e desenhar a luz. Eu sei que eu fico um pouco confuso, mas no decorrer da aula isso vai ficar mais claro, tá bom? Então, existem diversas vantagens de quem faz fotografia, tá? Eu vou listar algumas. A primeira é justamente a documentação, como eu mostrei, que aquele caso foi o primeiro que eu documentei, e me trouxe vários outros casos, aqueles dois só foram um dos que eu mostrei, é extremamente vantajoso, tá? Esse é um procedimento que eu realizei aqui no consultório de uma paciente que ela me procurou há muito tempo atrás, antes de chegar assim, inclusive, para realizar clareamento. Só que eu contraindiquei no caso dela porque ela tinha um dente um pouco infiltrado.
ele tinha um pino e eu já constatei a infiltração clinicamente. Eu pedi os exames dela, confirmei a infiltração que eu tinha inspecionado, só que ela não quis tratar isso, ela queria resultado imediato e optou por procurar outro dentista e realizar um clareamento e também facetas de resina. Então, isso aqui ela não chegou assim, como vocês estão vendo. Isso aí ela já tinha procurado outro dentista e retornou comigo logo depois. Depois de um ano, exatamente um ano, né? E ela reclamou, ela chegou novamente para mim por conta desse dente 11, esse dente 21, na verdade. O dente 21. Porque ele estava mole, ele saía. Então, ele saía justo com o pino. Confirmei para ela já sabia o que acontecia, ela já sabia que era para fazer implante. E é um caso que eu resolvi documentar, vou mostrar o passo a passo do caso, justamente para vocês verem o quanto é importante documentar, tá bom? Então, o paciente veio, a coroa estava solta, removi a coroa, era justamente isso que a gente via quando removia a coroa, uma raiz com uma extensa infiltração. Pedi a tomografia confirmou o que a gente já enxergava, né? A tomografia, na verdade, foi justamente só para planejar o implante, porque a gente já sabia que não teria salvação esse dente. Fiz a remoção minimamente invasiva, eu já vi uma perda interproximal ali de papila, né? Já desenhei ali para vocês verem. Então, outro motivo para fotografar esse caso, né? Fiz o implante da melhor forma possível. A melhor forma de tratar eu usei nessa paciente. Fiz esse implante guiado, para não ter problema nenhum com posicionamento tridimensional. Fiz a instalação do implante, o implante deu carga, foi feito carga imediata, também já trouxe um belo enxerto conjuntivo para a região. Ela já tinha um fenótipo espesso, mas mesmo assim eu optei por trazer esse enxerto conjuntivo para não ter risco de ter perda gengival. Porque realmente o que a gente quer com o implante em área estética é que sobre tecido. Então, se vocês podem ver aqui na imagem, essa linha amarela é a linha inicial do procedimento. Quando a gente finalizou, a gente tem um excesso de tecido agora, né? O que eu acredito que seja o ideal. Só que essa paciente foi para casa, na outra semana que ela vinha para o retorno, ela relatou que estava doendo, com incômodo, que mordeu alguma coisa dura e estava incomodando. Infelizmente, quando ela chegou dessa forma. Então, ela comeu algum alimento duro, o ponto estourou, perdi boa parte do enxerto ósseo que eu coloquei ali, né, eu usei critério nesse caso, e a papila colapsou. Isso foi exatamente 7 dias depois desse procedimento que eu fiz. Exatamente 7 dias. Eu fiquei extremamente frustrado, só removi ponto, mandei ela para casa, e aí cruzei os dedos, esperei os mais 7 dias, na verdade ela veio com 8, que aí deu 15 dias, e estava dessa forma. Então, ligou meu sinal de alerta, mas mesmo assim ainda não resolvi intervir, o tecido está maturando ali, o enxerto conjuntivo vai passar 3 meses maturando, então ainda não é o momento de intervir novamente. Aqui já é 90 dias, aqui seria um belo momento, mas é um caso que eu resolvi não intervir. Porque se vocês observarem aí na foto, vocês vão ver que o incisivo central, meu provisório sobre o implante, está fraturado. Então, cuidado, eu não posso esperar dessa paciente, infelizmente. Então, não investir tempo, outra cirurgia, com o risco da gente perder tudo por descuido, né? Ficou assim, ela realmente subiu um pouquinho mais do que está aí agora, mas eu não tenho mais fotografias dessa paciente. Ela com 90 dias fraturou essa coroa, eu tive que fazer um reparozinho, porque eu gosto de esperar pelo menos 4 quando é implante imediato. No mínimo 4. Às vezes até mais para fazer uma nova coroa. Tá? Então essa aqui é uma vantagem. Se essa paciente viesse a se incomodar, só acho que não incomodava. Se ela viesse a se incomodar, eu tenho toda a documentação
de tudo que aconteceu no tratamento dela, e certamente não foi por conta minha, por conta de mim que essa papila retraiu, né? Outra vantagem que a gente tem com fotografia é diagnóstico. Então, esse paciente me procurou porque desejava fazer clareamento nos dentes, fazer clareamento dentário. E aí, a primeira coisa que eu faço quando o paciente chega para mim no consultório é fazer um protocolo fotográfico. Nas fotos intraorais, eu já consegui perceber alguma coisa. Eu, na mesma consulta mesmo, eu já joguei no computador essa foto e mostrei para ele que ele tinha ali 2 infiltrações. Nítido, a partir do momento que você mostra, é nítido. E a paciente que estava super ansioso para realizar o clareamento, resolveu esperar realizar essas restaurações para depois fazer o clareamento. Outra vantagem é a magnificação. Esse caso aqui do paciente que ela fraturou parte da raiz, né? E com a fotografia eu consegui ampliar a ponto de mostrar para ela e perceber que a fratura estava a um nível subgengival e que ela necessitaria agora de não mexer só em um dente, mas pelo menos nos 2 centrais, para a gente devolver um resultado estético, porque eu precisaria fazer aumento de coroa clínica, e se eu fizesse aumento de coroa clínica, essa margem ela ia ser deslocada para apical, então eu já precisaria fazer também no outro central. Outra vantagem é a comunicação com o paciente. Então, aqui é justamente onde eu estou agora, dando essa aula para vocês. Esse aqui é meu consultório. E todo caso, como fotógrafo, também eu apresento. Então, isso, eu consigo até montar uma apresentação de PowerPoint e mostrar para ele tudo que eu preciso que ele veja, tudo que eu quero que ele veja. Então, eu monto, eu coloco setinha, eu mostro tudo que eu quero mostrar para ele. E assim, eu tenho certeza, eu sinto aqui, e aumenta muito a aceitação pelo tratamento. Muito mesmo. Aumentaria pelo menos em 4 vezes aí, se eu comparar quando eu não fazia isso. Tá? Outra vantagem, a comunicação com o laboratório. Então, normalmente, o que a gente faz? Manda para o laboratório só o modelo de gesso, pede COA1 das coroas, e aí ele manda uma coroa que nunca bate a cor. Eu tenho certeza que algum de vocês sofre com isso, né? E é justamente porque a gente não consegue ver cor. A cor A1, dependendo da incidência de luz, ela se comporta diferente, né? No mínimo que a gente tem que mandar para o laboratório é uma boa foto, com a iluminação adequada, né? E ainda, se a gente quiser ainda aumentar as chances de ter sucesso nesse tratamento protético, a gente pode mandar com a escalinha de cor, né? Até 2, para aumentar ainda mais as chances dessa coroa vir certa. Porque o dente, se você reparar, ele não é igual à escala de cor. O comportamento dele é diferente sobre a luz. Lógico que tem técnica para fazer isso, mas já melhora muito a vida do teu técnico. Uma última vantagem seria a marketing. Então, eu gosto muito de utilizar as fotos dos meus tratamentos na minha rede social. Então, vocês vão ver que esse aqui é meu perfil do Instagram. Se vocês acessarem lá, vocês vão ver vários casos que eu posto, né? Lógico, todos que eu posto lá são com autorização do paciente, né? Mas dá retorno. O importante é que dá retorno. Os pacientes chegam, ultimamente eu recebi uma consulta, a paciente chegou para mim, olha, doutor, eu quero fazer meu tratamento com você, mas eu não quero que poste. Isso é bom, porque é sinal que ela viu meu Instagram e a confiança que ela tem em mim é por conta dele. Provavelmente ela viu algum caso que ela gostou e realmente quis fazer esse tratamento comigo. Então, essas são as vantagens. Agora nos resta saber como fazer, né? Para isso, para fazer, a gente necessariamente vai precisar de um equipamento. E quando a gente pensa em equipamento, é automático vir na nossa cabeça celular versus câmera. Qual que é melhor, né? Vou fazer uma leve comparação aqui para vocês, uma comparação rápida para a gente continuar a nossa aula, tá? Eu vou levar 3 aspectos em consideração. O primeiro seria preço, o segundo, qualidade de imagem, e o último seria distorção de imagem. Isso aqui é o mais importante para a gente avaliar em termos de equipamento dentre esses dois.
Questão de preço. Trouxe para vocês aqui o melhor celular para a gente fazer fotografia. Não adianta falar que o Xiaomi é melhor. Experiência própria. Experiência própria. O chinês não é melhor. Quando eu comprei, adquiri a minha câmera fotográfica, eu estava em dúvida se eu comprava um iPhone, na época eu acho que era o 11, já tem bastante tempo, acho que nem era o 11, devia ser o 10 ainda, ou a câmera fotográfica, porque os preços eram bem próximos. E aí um colega, na verdade um irmão, o defensor da Xiaomi, falou que o Xiaomi estava com excelente câmera, e era bem melhor em resolução que o iPhone. Então eu fui lá, para mim isso foi bom, porque tive que comprar a câmera, tive que aprender a usar, tive que aprender na barra, suar, porque a câmera do Xiaomi não funcionava. As imagens saíam péssimas, não aproveitava nada. Então, uma dica para quem quer começar, a câmera do iPhone 14 está excelente, né? Para quem quer fazer fotografia com celular, esse aqui é um excelente celular. Tem muita gente que está fazendo vídeos com ele. Trouxe aqui o preço do site da Apple para vocês. Então, esse aqui é o 14 Pro Max. O inicial dele seria 10.499, de 128 GB. Agora, a câmera. Aqui é o site oficial da Canon. A Canon é uma marca que eu recomendo a comprar, porque ela tem ótimas câmeras de entrada e a arquirrival dela, que é a Nikon, não está mais no Brasil, então você tem muita dificuldade de encontrar peças e assistência. A Canon ainda está no Brasil, então você tem assistência e peças à pronta entrega praticamente. É por isso que eu recomendo essa câmera. Qualidade, muito parecida. Nenhuma nem a outra eu acho que é melhor, tá bom? Mas eu recomendo a Canon justamente porque ela ainda está no Brasil. É justamente a câmera que eu utilizo. Aqui é o site oficial da Canon, então trouxe aqui, pesquisei, né, câmeras Canon. E a câmera que eu recomendo, vai aparecer logo logo, é a câmera de entrada. P7+. Né? Ela já é um kit iniciante, então ela já vem com a lente de entrada. Então, se eu pegar o valor dela, 3.700 e 3.770. É mais barato do que o celular. Só tem um problema. Ela não é o único. Só com o corpo e com essa 1855 eu não consigo fazer muita coisa. O equipamento ideal, ele engloba outras partes. Então, eu vou precisar da câmera, do corpo, que é aquilo lá, mais a lente, que aí também já custa mais. Na promoção, 680, eu acho que essa promoção já saiu, inclusive. Ela custa 7.599. E também um flash. Então, pensando no equipamento para fotografia odontológica, é no mínimo isso. Então, mais o flash, 4.599. Então, se eu pegar tudo isso e comparar com o preço do celular, é muito mais caro. O celular, além de tudo, ele também tem a vantagem de ser multiuso. Todo mundo precisa de um celular hoje. Então, a câmera realmente só seria utilizada para fotografia. Então, questão de preço, logicamente, é mais atrativo o celular. Só que esse é só um dos critérios. Agora a gente vai comparar os outros também. O segundo, qualidade de imagem. Eu trouxe para vocês aqui uma foto que me custou muito caro. Até hoje eu não posso mostrar esse slide para a Larissa, porque ela mandou eu remover todas as fotos. Eu não sei se a namorada ou esposa dos homens daí que estão aqui na aula são assim também. Mas a Larissa não pode gastar. Essa aula tem chave para ter acesso. Mas trouxe aqui duas fotos da Larissa. Uma foi tirada com o celular e a outra com a câmera. Eu queria que um de vocês ligasse o microfone e respondesse a seguinte pergunta: qual que é a foto mais bonita? Foi? Olha, pessoal, vamos responder aí, professor.
A foto mais rosada. Mais rosada, né? A foto rosada foi feita com o celular. O único problema da foto rosada é que quando eu dou zoom, eu perco nitidez de imagem. Então a resolução é baixa, né? A foto com a câmera, se eu der o zoom, eu mantenho a nitidez. Então não perco tanta qualidade. E quando a gente vai fazer planejamento do sorriso, é muito importante que a gente amplie essa foto. A nossa foto de referência é essa foto que aparece os olhos, que aparece as orelhas, e a gente precisa ampliar para ter acesso só ao sorriso. Então, a gente precisa ter uma alta qualidade de imagem. Então, nesse aspecto, a câmera é melhor do que o celular. O último aspecto é distorção de imagem, né? Então, eu trouxe também aqui duas fotos feitas com o celular agora, né? E se vocês olharem as duas fotos, vocês logicamente vão perceber que está diferente. O que acontece é que a câmera do meu celular, ela é uma câmera que causa um efeito chamado efeito barril. Então, se eu aproximo muito próximo do meu objeto, esse objeto ele tem distorção. Parece realmente um barril. Se vocês olharem a foto da direita da tela de vocês, a foto você não consegue ver muito bem as orelhas da Larissa. Ao contrário da foto da esquerda, que também foi feita com o celular, só que ela foi feita com mais distância. E aí a gente consegue ver melhor essas orelhas. A gente teve menos efeito barril nessa foto. Essa aqui é uma foto com câmera, e a foto com a câmera me permite fazer a foto tanto de longe quanto de perto, mantendo a proporção, sem esse efeito barril. Lógico, isso depende da nossa lente. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas a gente tem a mesma proporção. Então, por isso que planejamento é importante a gente ter foto com câmera, tá? Então, nessa batalha, a câmera vence. A câmera que a gente indica para fazer fotografia odontológica são as DSLR, que significa Digital Single Lens Reflex. Nada mais é do que uma melhora, uma digitalização das antigas câmeras SLR, Single Lens Reflex, que são aquelas câmeras de filme, né? Se eu levar a tradução, se eu tentar traduzir isso, vai significar reflexo de uma única lente, tá? E é justamente por conta disso. Esse equipamento funciona da seguinte maneira. Eu tenho um corpo e eu tenho uma lente que acopla esse corpo, tá? O que eu vejo nessa câmera é o reflexo de um espelho. Por isso, o reflexo de uma lente, tá bom? Então, o espelho ele fica localizado dentro da câmera, tá? Se eu remover a tampinha do meu corpo da minha câmera, eu vejo o espelho logo ali. Minha câmera também tem outra parte, então o obturador, o sensor. Ela também possui um pentaprisma e um biofinder, tá? São as 5 partes importantes do corpo da minha câmera. O biofinder fica localizado ali atrás da câmera, tá? O biofinder, o que você vê pelo biofinder é a imagem real que está passando pela sua lente. Então, ó, essa imagem está indo, está refletindo no espelho, refletindo no pentaprisma e indo em direção ao biofinder. Por isso que os fotógrafos usam o biofinder. Nenhum fotógrafo fica olhando na telinha LCD que está ali atrás da câmera. Tá? Todos eles olham justamente pelo biofinder, porque você está vendo o reflexo real. Quando a gente faz uma fotografia, esse espelho, você não vai conseguir enxergar, quando você dispara a câmera, você não vai conseguir enxergar pelo viewfinder mais, porque o espelho, ele se move e a luz vai em direção ao sensor da sua câmera. Ela passa pelo obturador, ó, cortou a luz do viewfinder, ela passa pelo obturador e chega ao sensor. Agora, a imagem é capturada. É assim que funciona uma DSLR, tá bom? Então,
Aqui é mostrando quando a gente dispara e a gente tem acesso ao sensor. Tá bom? O espelho levanta e o sensor é exposto à luz. Não façam isso com sua câmera, tá bom? Então, aqui é o botão de disparo. Você normalmente dispara ela, a luz, a tela fecha e aí você tem acesso à foto. É assim que funciona. Outra câmera que tem surgido, que surgiu há muito tempo já, mas tem ganhado cada vez mais força no mercado, são as câmeras do tipo mirrorless. Ela é recomendada também para fotografia odontológica, tá? Ela não possui espelho, ela é totalmente digital. O que você vê no Viewfinder é uma imagem do que está chegando ao sensor. O único problema dessa câmera é que ela ainda possui um custo extremamente elevado. Tá? Então, aqui é o site oficial da Canon. Se eu for procurar por câmera mirrorless, tá? Se eu for procurar por câmera mirrorless, fica lá, a Canon põe lá em cima para a gente já ter acesso a elas. O custo somente do corpo é altamente elevado. Elas custam 3, 4 vezes mais caras que as câmeras DSLR. Fora isso, também, elas precisam de lentes específicas. Então, não é toda lente que acopla nessa câmera. Normalmente, são lentes mais caras. Por isso, ela ainda não é tão utilizada na odontologia. Mas já tem muita gente migrando para esse tipo de câmera, para esse tipo de equipamento, porque a fotografia odontológica é extremamente vantajoso. O custo-benefício da fotografia odontológica é muito grande. Então, muita gente tem investido cada vez mais em equipamentos melhores. Essa câmera ela não tem o espelho, não tem o pentaprisma, ela tem somente o sensor e o LCD. E o sensor, ele é como se ele tivesse um cabo HDMI que transmite para o viewfinder lá em cima e você vê exatamente o que vai ser fotografado. Quando você dispara, a luz atravessa e chega ao sensor. O sensor captura, tá bom? Então, é um LCD, você vai ver o que vai estar mirando, mas é como se fosse um cabo HDMI passando, transmitindo a imagem, tá bom? A luz chega, você não enxerga para o viewfinder por alguns segundos, e ele captura a foto. Basicamente é assim que funciona esse equipamento. Né? E a outra coisa que a gente precisa também descobrir o que são as lentes fotográficas. As lentes também são conhecidas como objetivas, né? E as lentes, a gente tem diversos tipos de lentes no mercado. Tá? A gente tem lentes fisheye, que são as lentes olho de peixe, lentes grandes angulares, lentes normais e lentes teles. Deixa eu botar só esse... Não vou conseguir esse... Tá bom? Então, essa aqui é uma classificação quanto à distância focal, que é o que realmente a gente precisa aprender sobre lentes ou objetivo, tá? A distância focal nada mais é do que a distância real do nosso centro óptico da lente, o vidro propriamente dito, que fica dentro da lente, até o sensor. Então, dependendo da lente, esse centro óptico, ele fica em um posicionamento diferente, tá? Quanto maior a distância focal, menor meu ângulo de visão. E isso faz com que mude minha fotografia, tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor agora. Eu sei que é um pouco complexo de entender, mas é como se fosse esse efeito. Quem usa óculos vai visualizar ainda melhor. É como se eu pegasse meu óculos, isso aqui fosse meu centro óptico, né? E afastasse ele dos meus olhos. Então, quando eu o afasto, meu ângulo de visão diminui. O que vai aparecer na lente, se eu olhar somente a lente do meu óculos, é uma parte menor do que
a gente está visualizando, tá bom? Isso aqui é um pouco complexo de entender, né? Mas é basicamente isso daqui. Você afastou, você vai se aproximar, você vai diminuir o que você está vendo, né? Então, quanto mais distante o centro óptico da lente, a gente vai ter o menor ângulo de visão, tá bom? E é justamente isso que diferencia todas essas lentes. As minhas lentes fisheye, por exemplo, elas são lentes que têm o centro óptico muito próximo do sensor. Então, a distância focal dela é muito pequena. Isso faz com que eu tenha um ângulo de visão muito aberto. Nas minhas fotografias, a gente vai ter esse efeito acontecendo também. Então, olha o ângulo de visão que essa lente tem. Ela pega praticamente 360 graus. A distância focal dela vai de 8 a 10 milímetros. É muito próximo do sensor da minha câmera. Então, a gente consegue ter uma imagem mais ampla, pegando vários lugares ao mesmo tempo. Isso aqui, essa foto que vocês estão vendo, é como se eu pegasse minha câmera e mirasse para cima no meio de uma avenida. Então, eu pego todos os prédios à minha redondeza. O problema é que eu tenho grande distorção. Então, meu prédio não está reto aí na foto. Ele está curvo, porque essa lente ela tem uma distância focal muito pequena e o centro óptico dela é muito grande. O ângulo de visão é muito grande, tá bom? Então, essa lente não é indicada para fotografia odontológica. Porque se a gente fazer foto de um paciente com ela, a gente vai ter distorção da nossa imagem. Outra lente muito comum, e são extremamente caras, são as lentes grandes angulares. Essa lente tem um pouco mais de distância do focal, elas vão de 11 a 24 milímetros, e o ângulo de visão é um pouco mais fechado, mas não tão fechado, tá? A outra, você pega 360 graus, né? Se você pega um pouco menos. Então, a fotografia que me dá essa lente, eu vejo uma fotografia bela. Eu tenho boa parte do espaço fotografado na minha imagem. O problema que vocês vão observar aí é que as árvores no centro estão retas, mas a árvore que está mais distante do centro da foto, elas estão todas curvas. Então, aquele efeito barril está acontecendo. Tudo que está mais distante do centro da minha foto, ele está tendo esse efeito barril. Ele está tendo distorção, né? Então, é outra lente que ela não é indicada para fotografia odontológica, justamente por conta dessa distorção. Outro tipo de lente são as lentes normais. A gente tem mais distância focal, então ela já vai de 24 a 70 milímetros de distância focal. Se vocês repararem, o ângulo de visão dela é mais fechado, mas ainda a gente tem distorção, porque tem uma leve abertura, tá? O último tipo de lente que a gente vai falar são as lentes tele. Então, essa lente ela já tem a distância focal muito maior, por isso que elas são conhecidas como lentes telescópicas, tá? Ela vai de 70 a 300 milímetros. Se vocês repararem, por exemplo, no jogo de futebol, os fotógrafos usam as lentes com maiores distâncias focais, para eles justamente não precisarem estar perto do objeto, tá? Essa lente me dá um ângulo de visão extremamente fechado, e isso vai fazer com que eu tenha a vantagem de poder fotografar de longe, mas a maior vantagem, pensando na fotografia odontológica, é que a gente tem pouquíssima distorção de imagem. Então, a imagem que a gente consegue com esse tipo de lente é quase 1:1. É quase 1:1. Dependendo da distância focal dessas lentes, até zero distorção, tá? Se eu fosse dizer qual seria ideal, seria que tenha menos distorção. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Outro tipo de classificação que a gente vai utilizar, vai precisar aprender, é se essa lente ela é fixa ou variável. Então, se a distância focal eu consigo alterar, ou ela já vem fixada, eu não consigo mexer. Para isso, a gente pode classificar essas lentes em lente zoom e lente prime. Lente prime são lentes fixas, e a lente zoom é a lente que eu consigo ampliar. Então, aqui, como é que essa lente se comporta. Se eu precisar ampliar essa foto, na lente zoom, eu não me mexo.
eu só giro a minha lente e ela vai aproximar, ela vai dar o efeito zoom. Agora, na lente prime, eu preciso me aproximar do objeto. Só assim eu vou ter essa imagem mais ampliada. Uma última classificação, que é um pouco é importante a gente saber por conta de preços, tá? Eu vou trazer aqui para vocês duas lentes com a mesma distância focal. Lente 50 milímetros, né? Só que a gente vai classificar ela como lente escura e lente clara. A diferença da lente escura é que se eu pegar no site oficial da Canon, botar lá lente 50 milímetros, 1.8 STM, eu vou ver que o preço dela custa apenas R$700. Se eu pegar a lente clara, que é 50 milímetros, é igual, pessoal, a distância focal é a mesma. Ela é R$8.900. Se vocês repararem, o F, que está ali logo atrás dos 50 milímetros, é diferente das duas. Um é 1.8, outro 1.2. E é justamente isso que diferencia a minha lente dela ser escura e da lente ser clara, tá? Quanto menor esse F, mais clara é minha lente. Então, quando a gente vai fotografar, minha lente tem um diafragma, que é justamente o que permite a entrada de luz. Na lente que tem 1.2, esse diafragma entra mais. Então, a gente vai gerar fotos mais claras, tá bom? Isso aqui é uma comparação, tá? Se você ver aí 1.8 a 1.2, é levemente mais aberto, tá bom? E o resultado que essas lentes me dão, você quase não vai notar, mas com o fotógrafo faz muita diferença. Aqui foi fotografado com a lente mais barata, essa 58.1.2, 2. 1.8, Aqui uma 50 milímetros também, com a mesma distância focal, prime, uma lente fixa, 1.4 e aqui 1.2. Então ela tem mais luminosidade. Para a gente é pouquíssima diferença. A gente não tem diferença clara para a gente. Mas para um fotógrafo, sim. Por isso que ele investe em lentes mais caras, tá bom? Aí é o seguinte. Qual que seria a lente ideal para a gente fazer fotografia odontológica? Pensando nessas três classificações que a gente teve. Tá? Logicamente, a lente que a gente considera ideal é uma lente que vai nos trazer uma distância focal fixa e também vai me trazer menos distorção. Tá? Se eu pensar nesses dois aspectos, a lente que eu julgo como ideal, ela vai me trazer, vai me gerar fotografias como essa. Eu pego a paciente, fotografo de longe, vou me aproximando a ela e eu não tenho distorção de imagem, tá bom? Então, se eu pegar até o modelo, é a mesma proporção. Esse tipo de comportamento são poucas lentes que me dão. Por isso que a lente ideal para fotografia na Nikon é a 105 macro e na Canon é a lente 100 macro. Ou seja, a distância focal dela é 100 milímetros. Macro é porque eu consigo fazer fotos de objetos pequenos. Ela é uma lente prime, ela não dá zoom, tá bom? Justamente para mim não ter distorção. Toda lente que me dá zoom, ela é uma lente que vai gerar qualidade menor nas minhas fotografias e também distorção. Porque os vidros que possibilitam movimentar ali na lente são de qualidades inferiores, tá bom? Então, essa é a lente macro 100, para quem não conhece, ela tem esse custo, vocês já viram ali no slide anterior. Ela tem um custo um pouco elevado, de R$ 7.599, e na promoção que eu acho que não está mais, R$ 6.800. Vou dar uma pausazinha só para tomar uma água. Alguém tem alguma dúvida até agora? Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Estou tomando uma água aqui rapidinho. Já falamos quase uma hora.
Outro equipamento que eu vou precisar para fazer minhas fotografias odontológicas são os flashes, tá? Será se eles são realmente necessários? O que realmente acontece é que a luz ambiente ela é insuficiente para as nossas fotos saírem claras e com alta nitidez. Vai fazer mais sentido mais para frente, tá? Então, por isso, realmente, que o flash, ele é necessário. Quando eu tenho pouca luz, eu tenho que fotografar com um diafragma mais aberto. Só que isso me tira a nitidez das minhas fotos, tá? Então, o ideal é que eu fotografe com um diafragma mais fechado. Por isso que os flashes são necessários, tá bom? Outra vantagem de utilizar o flash é que a gente consegue modificar a fonte de luz. Então, essa aqui é uma fotografia com flash e sem flash, tá? Se eu pegar e for comparar, as duas fotos saíram boas. A foto da esquerda, vocês não vão ver reflexo de luz nos olhos. A foto da esquerda do lado do computador. Vocês não vão ver reflexo de luz nos olhos da Larissa, tá? E na foto direita, sim. A grande vantagem de utilizar o flash, você vê que quase não tem melhora na foto. Duas fotos estão boas. Mas se você observar bem, na foto da direita da tela, você consegue ver melhor as pintas que a Larissa tem no rosto. E é justamente por conta que a gente fotografa com o diafragma mais fechado. Isso nos gera fotografias com mais nitidez, tá bom? Por isso que o flash é importante. Existem diversos tipos de flash. Eu trouxe aqui os 3 principais para vocês, tá? São o speedlight, o flash ring, o flash circular e o flash twin. Primeiro eu vou começar um pouquinho sobre o flash speedlight. Vocês já devem ter visto, é muito comum entre os fotógrafos, tá? É um flash extremamente simples. A gente coloca ele em cima da câmera, ou também pode utilizar ele em outras posições, só que aí ele deixa de ser simples. Simples é colocar em cima da câmera e disparar. Só que ele tem uma luz extremamente dura e ela é de fonte única. Então ela vai gerar nas nossas fotografias uma área maior de reflexão de luz do que estiver mais próximo ao flash. Então, se eu fotografar um rosto, ele vai aparecer bem branco a ponta do nariz. Enquanto os dentes, durante o sorriso, lá o canino, o premolar, vai ficar escuro, porque a luz ela tem ponto único. Bom, por isso que eu não indico para fotografia odontológica, né? E nem para fotografia macro. O outro flash bem comum, isso daqui vocês já devem ter visto algum dentista fotografando com esse tipo de flash, é o flash circular. O flash circular também é um flash simples, tá? A gente coloca ele na frente da lente, só que ele também tem luz dura e de ponto único, porque a fonte é de lugar único. Então, sempre que eu tiver uma fonte de luz única e de lugar único, igual o flash speedlight, igual o flash circular, isso vai me gerar uma luz ruim, uma luz que alguns lugares clareia mais, outros lugares fica escuro, tá? Ela é fixa e frontal, só que ela é indicada para fotografia macro e odontológica, justamente porque a luz não fica tão dura quanto o primeiro. Mas se eu fosse indicar para vocês um flash, esse seria o flash twin. O flash circular, pessoal, ele é indicado muito para cirurgias e áreas posteriores, por conta da simplicidade de utilizar ele, tá bom? Você não precisa ficar regulando, posicionando luz de forma diferente para iluminar outras áreas. Você padroniza, você consegue fazer fotos de uma cirurgia ou de uma área posterior, do começo ao fim, sem estar mexendo, tá bom? Mas o flash que eu realmente recomendaria para vocês utilizarem seria o flash twin, tá? Esse é um flash semi-móvel e por conta disso ele tem mais dificuldade de manusear, porque você pode posicionar ele de formas diferentes. Eu recomendo ele justamente porque a gente tem a possibilidade de utilizar difusores. Então a nossa luz ela não fica dura e marcada no que a gente fotografa, diferente daqueles outros dois.
Quando a gente utiliza difusores, a gente tem uma luz muito mais suave no nosso objeto, tá? Porque essa luz chega mais suave, mais difusa, tá? E por conta de estar difusa, isso vai me gerar mais textura. Então, melhora muito a minha qualidade de fotos, tá? Esse flash é o mais indicado para a gente fazer fotografia de procedimentos estéticos, principalmente em área anterior. Então, isso daqui é justamente o exemplo. Essa primeira foto foi fotografada com a luz frontal. Então, se vocês repararem nesse protocolo, está bem marcado o dente 21 com a luz do flash, tá bom? É justamente isso que é ruim, porque dependendo de onde estiver essa luz, vai me atrapalhar. Eu não vou conseguir ver. Por exemplo, se eu quero comparar o 11 e o 21, eu não consigo comparar. Se eu tenho uma luz difusa, você vai ver que agora eu tenho uma iluminação mais uniforme. Eu tenho umas áreas de reflexões de luz do meu dente refletindo a luz da forma correta, marcando justamente essas áreas, tá bom? Outra coisa que a gente vai precisar para fazer fotografia odontológica são os acessórios. Tá? Eu trouxe aqui para vocês os que eu recomendo ter no consultório para fotografar. São extremamente necessários. Para a gente fazer fotografias intraorais, principalmente. Esse primeiro aqui é um afastador lateral em U. Esses são para a gente fazer fotografias frontais, afastando o lábio. O outro é o afastador em V, que é o afastador para a gente ter fotos laterais, ou seja, fotografias de premolares, molares. O afastador oclusal, esse para a gente utilizar junto com o espelho, tá bom? E vocês veem, cada um tem um custo. O espelho para mim é o mais caro, que ele costuma arranhar e tem pouca durabilidade. Seria bom se eu aprendesse a polir ele. Inclusive, se alguém soubesse, porque o meu tá todo arranhado, eu já tenho que comprar outro, tá? Mas esse espelho, normalmente, a gente encontra ele de duas formas, de metal e cristal, só que eu não recomendo de cristal, porque quando ele vai para o autoclave, ele costuma manchar. O metálico, ele é um espelho que tem maior durabilidade. Ele é mais caro, mas tem maior durabilidade. É justamente esse modelo IBM004, que é o melhor modelo para a gente fazer fotografia oclusal. Outra coisa que a gente precisa ter é o contraste, para a gente fazer fundos escuros. Esse é caro, porque é bem plástico, custa R$105, mas tudo para dentista é caro, né? Vocês sabem muito bem disso. Eu dou uma paradinha que o computador trava. Uma aula que está bem pesada. Então, com todos esses equipamentos, a gente vai conseguir fazer excelentes fotografias intraorais. Então, uma câmera, com lente, com flash e com esses acessórios. Ó, se vocês estão vendo o afastador em C, que é o frontal. A gente vai conseguir fazer excelentes fotos intraorais. Eu não recomendo esse equipamento, lógico, dá para utilizar, tá? Mas eu não recomendo esse tipo de equipamento para fazer fotografias de perfil. Olha as fotos com contraste como são feitas. A gente usa os afastadores IC, passa o lábio. Até eu costumo cortar, hoje os meus são cortados, só para afastar um dos lábios, ou superior ou inferior, e colocamos o contraste. Quando a gente tira a fotografia, fica assim, né? A gente aproxima, lógico, e aí a gente tem o corte dos dentes. Fotografias com escala, então, excelente, a gente sempre aproxima, né? Então, eu não recomendo esse tipo de equipamento justamente por conta disso. Esse flash, justamente o flash, para fotografias de perfil, tá, pessoal? Esse flash, ele não me gera uma luz tão difusa, mesmo se eu colocar difusor, porque é uma luz pequena. Para fotografias de perfil, o que eu recomendo são a utilização de um estúdio fotográfico. Então, eu tenho aqui duas fotos. Uma foi feita com estúdio e a outra feita com flash twin. Então, é um twin, um excelente flash. Aquelas outras fotos de intraorais, todas foram feitas com ele. Mas se eu comparar, lógico,
Isso é nítido. Se eu comparar a foto da esquerda com a direita, a foto da direita da tela está muito mais bonita, muito mais atraente, porque a gente tem textura, a gente não tem uma luz dura. Olha o que eu falei do flash circular e do flash speedlight. Se vocês pegarem a foto da esquerda e olharem bem no centro do nariz da Larissa, está marcado. Não está tanto porque eu utilizei um flash twin, mas tem lá uma bolinha branca, né? Várias partes do rosto dela está mais marcado com flash. Ele refletiu, o rosto está refletindo a luz. E isso não deixa interessante, não traz uma foto interessante. O interessante é eu ter uma foto nítida, com a luz difusa, que me dá mais textura à pele. Então, eu falei isso ali atrás, mas agora vocês conseguem observar. E essa foto eu só consigo com o meu estúdio fotográfico. Mas não é aquele estúdio que vocês estão imaginando, tá? A gente não precisa de tudo isso que vocês estão vendo aí na foto, tá? Esse não é o estúdio recomendado para fotografia odontológica. Até é, mas para fotos artísticas. Para fotos funcionais do dia a dia, a gente precisa apenas de um estúdio simples. Ele vai ter o fundo fotográfico, tochas com difusores, tá? A gente já vai ver especificamente cada um, tá? O fundo vai ser preto ou branco. Então aqui eu trouxe para vocês o fundo preto, tá bom? O meu consultório tem um fundo que eu utilizo, que fica logo aqui na frente da onde eu estou. Esse fundo custou uma fortuna. Eu tive que parcelar em quase 60 vezes para comprar. Custou apenas R$60. Eu fui em uma casa de tecido e comprei um tecido fosco. Tem que tomar muito cuidado quando for comprar, porque é um tecido que ele não pode refletir a luz, porque senão vai ficar branco quando utilizar o flash. Tem que ser um tecido que ele absorva a luz, tá? Então esse é o cuidado que tem que ter. Comprei um MDF e o cara nem me cobrou para cortar ele, porque o MDF vem grande, né? Ele só pediu o restante que sobrou. Peguei uma moldura que eu tinha em casa e fiz no fundo fotográfico. Ficou bem bonito. Daqui a pouco vocês vão ver, tá? Então é extremamente simples de fazer. O fundo ele precisa ter pelo menos 120 centímetros de altura e 80 centímetros de largura. Assim cabe o teu paciente, por mais alto que ele seja, por mais baixo que ele seja. Essa é uma medida, uma média geral. Então, o paciente vai ser posicionado nesse fundo fotográfico dessa forma, que está aí na foto, tá bom? O fundo fica por trás, por isso que é fundo. E a gente posiciona duas tochas de estúdio com um difusor, que nesse caso da fotografia aí é o softbox, em 45 graus à frente desse paciente. Esse é o meu estúdio, tá? No fotográfico, é isso que a gente vai ter. O fundo fica infinito, porque ele é escuro, ele absorve a luz, né? Você vai ver que muitas áreas, inclusive o cabelo some, porque ele se junta ao fundo. Eu posso ter uma luz de corte, eu posso colocar uma luz de corte, mas isso já encarece um pouco o teu estúdio odontológico. Outro tipo de fundo que eu posso fazer é o fundo branco. Muito ortodontista adora esse tipo de fundo. Eu mesmo fiz um treinamento de uma clínica de radiologia e a dona, mostrei para ela também acha muito mais bonito o fundo preto, mas por conta dos ortodontistas, ela quis que eu montasse para ela um fundo branco. Então, ela exigiu. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é a montagem do fundo branco, mas nada como a única coisa diferente é que eu vou precisar de uma tocha com um difusor a mais. Eu vou posicionar essa tocha por trás do meu paciente, né? Vou posicionar as outras duas em 45 graus e vou disparar. Quando eu disparar, a tocha de trás vai acender e vai me gerar uma luz por trás do paciente. Então essa é a luz essa é a foto que eu vou ter. O branco vai ficar um branco infinito, tá bom? Porque a tocha disparou. E aí eu estou capturando o disparo da tocha por trás do meu paciente. Então, os dois tipos de fundo são recomendados em fotografias odontológicas. O flash que a gente utiliza para fazer esse tipo de foto é o flash de estúdio, ou a tocha, como comumente é chamado. Ela é móvel, você posiciona onde você quiser.
tá? Para fazer efeitos de fotos, quem quer aprender a fazer foto artística é importante ter tocha, tá bom? Porque você posiciona ela de diversas maneiras, gerando reflexos diferentes, sombras, e é isso que deixa a foto artística, tá bom? Por conta dela ser móvel, a gente tem dificuldade em manuseá-la, só que ela vai me gerar normalmente uma fotografia com excelente textura, tá bom? Justamente por conta dos difusores. Para disparar essa tocha, eu vou ter que utilizar um radiotransmissor, que ele é inserido na minha tocha e na minha câmera. Quando eu disparo a câmera, esse transmissor envia sinal para o receptor, que vai estar acoplado na meu flash, na minha tocha, e vai fazer ela disparar, junto com o meu disparo. Existem diversos tipos de transmissores, de radiotransmissores, ou uns que não precisam do receptor, porque algumas tochas já têm integrado a elas. Tá? A minha, inclusive, é essa que vocês estão vendo na foto, uma excelente tocha para quem tem interesse, tá? E ela já vem com um receptor acoplado. Então, o meu transmissor, eu não preciso, já manda sinal direto para ela e ela já dispara. Tá? Muito legal esse tipo de tocha. Outra forma de disparar é com a luz do flash. Então, muitas tochas vêm com modo slave ou modo escravo. Você ativa esse modo da sua tocha, quando ela receber luz, ela tem uma fotocélula. E aí ela vai captar essa luz e vai fazer o disparo, tá bom? Então você consegue utilizar teu flash twin, teu flash circular, o flash speedlight, para disparar essa tocha. Para fazer fotografias de perfil, a minha câmera ela tem que estar posicionada em 90 graus, então ela fica dessa forma, tá bom? Que assim eu consigo capturar o que eu preciso na imagem, que é pelo menos 1 centímetro acima do cabelo e 1 centímetro abaixo do externo ali da clavícula, para ter essa fotografia de perfil feita da forma correta. Esse aqui é o protocolo fotográfico de fotografia de perfil. Então, basicamente, são 4 posições, uma com lábio fechado, a outra expondo os incisivos, a outra em sorriso máximo, com dentes encostados, e com sorrisos desencostados. A gente faz isso frontal, em 45 graus para a esquerda, 45 graus para a direita, em 90 graus para a direita, 90 graus para a esquerda. Então, é um protocolo extremamente longo, porque, além disso, a gente tem que fazer fotos intraorais. E para fazê-las, a gente posiciona a câmera dessa forma, tá? A gente não inclina em 90 graus. Porque justamente a gente só quer que pegue da ponta do nariz à ponta do queixo. Então, esse é o equipamento que eu preciso para fazer uma boa fotografia odontológica, tá? Esse seria o equipamento top. Outra coisa que eu preciso para fazer boas fotografias é dominar a regulagem da minha câmera. Então, minha câmera, quando a gente compra, é natural que a gente comece a utilizar ela no modo automático. Então, esse Azinho aí, mais, é justamente do modo automático, tá? Mas eu preciso colocar essa câmera no modo manual. É isso que se diferencia de profissional para amador. Justamente fazer foto no modo manual é você quem manda na câmera. E assim você vai conseguir usufruir 100% da câmera. Porque o processador dessa câmera, que é justamente a inteligência dela, ela é lenta, ela é ruim, tá bom? Se eu comparar o processador de um celular, ele é muito mais inteligente, eu não preciso regular nada, ele faz excelentes fotos. Se for fotografar no modo automático, minha câmera, minhas fotos não vão sair boas, vão sair fotos péssimas. Vai te frustrar. Foi assim que eu me senti quando eu comprei e não sabia regular minha máquina, tá bom? Então você precisa dominar esse modo, que é o modo manual. Quando eu coloco no modo manual, eu tenho acesso, a minha tela LCD fica dessa forma, tá? Que é justamente as regulagens que a gente regula nela. As 3 mais importantes, o que a gente chama de tríade da exposição, que justamente é o que a gente vai controlar para ter fotos claras e boas, são esses 3 aspectos. Primeiro é a velocidade do obturador, que aparece logo ali ao lado do M de manual. A segunda é a abertura do diafragma, tá? Que é esse que tem o F. E por último é o ISO. O ISO é esse que por último, e esses 3 juntos formam a tríade da exposição.
Para a gente dominar o manual, a gente precisa entender o que é cada um desses três, tá bom? E como é que eles funcionam e como é que a gente vai regular, tá? Vamos começar pela velocidade do obturador. A velocidade do obturador nada mais é do que a velocidade que o obturador abre e fecha. Vocês viram lá no começo que a minha câmera, quando eu disparo, meu espelho sobe, meu obturador abre, e aí eu tenho acesso ao sensor da câmera. Então, a velocidade do obturador é a velocidade que tudo isso acontece. É justamente durante o período que a gente regula, nessa regulagem, que a gente vai ter a exposição da luz, do sensor à luz, gerando minha fotografia, tá bom? O único problema dessa regulagem, que a gente regular de forma incorreta, a gente vai acabar capturando movimentos na nossa fotografia, tá bom? Então, assim, fotografia, a velocidade do obturador é a velocidade que o meu obturador levanta e fecha, tá? Então, aqui é o videozinho disso acontecendo, vocês já viram ali o barulhinho que faz, tá bom? Esse barulhinho é justamente do clique, o clique do obturador do espelho subindo e do obturador abrindo, tá? Essa minha regulagem faz com que eu possa deixar esse clique mais lento ou mais rápido, ou seja, mais tempo do espelho subindo e o obturador abrindo ou menos tempo, tá? Essa é a comparação dos dois. Vocês viram que do lado direito ele ficou muito mais tempo aberto do que do lado esquerdo. Do lado esquerdo praticamente abriu e fechou. Do lado direito ele abriu, ficou aberto, capturando luz e depois ele fechou. Tá? Questão do movimento. Vocês vão ver aí. Essa velocidade ela se dá em avos por segundo. Ou seja, a gente vai pegar um segundo e fracionar esse segundo. Então aí, ó, no primeiro bonequinho aí da tua foto, está em 500 avos por segundo. O que seria isso? Seria 500 partes de segundo. Eu não sei nem quantos milésimos de segundo é isso, tá bom? Mas imagina que é um segundo repartido em 500 partes, tá? Quando eu fotografo com essa regulação, vocês vão ver que essa imagem, um bonequinho está andando. É como se eu estivesse fotografando alguém andando. E se eu fotografo dessa forma, eu pego ele exatamente no momento que ele está parado no ar. Eu fotografei, meu obturador se abriu tão rápido e se fechou tão rápido que não deu tempo nem de pegar o movimento dele, tá? Agora, se eu pego aqui e uso meio segundo, que é esse último, e ele está andando, esse meio segundo que meu sensor está capturando esse movimento vai ser capturado. Então, essa é a imagem que eu vou ter, justamente do movimento acontecendo. Então, meu bonequinho está andando. E ele foi capturado nesse meio segundo que o meu sensor ficou aberto. Tá bom? Foi exposto. Quanto mais tempo aberto, quanto mais tempo esse sensor ele fica aberto, mais luz entra. Então, aqui, uma coisa que eu gosto de fazer uma analogia bem legal. Se vocês verem aqueles filmes antigos de faroeste, eles iam tirar foto, todo mundo tinha que ficar parado por um tempão, até essa foto sair. Justamente por conta disso. Que se as pessoas se movessem, os sensores naquela época eram bem ruins, se as pessoas se movessem durante esse período, e a gente ia ter a captura do movimento. Então ia ter aquele borrão, tá bom? Então, quanto mais tempo a gente deixa esse sensor aberto, mais luz vai entrar. Então, vai me gerar fotografias mais claras. Quanto menos tempo ele fica aberto, menos luz vai entrar no sensor e a gente terá fotos mais escuras, tá bom? Outra coisa é a abertura da lente. A abertura do diafragma da lente, a gente precisa chamar, tá? Porque justamente é isso que a gente vai controlar. E é importante saber que o diafragma é como se fosse uma torneira que faz a regulação da passagem de luz. Então, esse aqui é um videozinho do diafragma, a gente consegue ver enquanto a gente abre e fecha esse diafragma, tá bom? Então, ele vai se abrir e se fechar. Quanto mais fechado, menos luz vai passar para a minha fotografia, tá bom?
Quanto mais aberto, mais luz. Ou seja, mais clara com o diafragma aberto e mais escura com o diafragma fechado. Uma coisa importante quanto a esse aspecto é que a abertura da lente controla também a área de nitidez. Quanto mais fechada a minha lente, menos interferência da luz externa eu vou ter, mais nitidez eu vou ter em toda a minha fotografia, tá? Aqui é a explicação, essa imagem ilustra justamente isso. Na parte superior, a bonequinha foi fotografada com F. Peraí, deixa eu só botar para carregar o notebook que ele está descarregando. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não, tá tudo tranquilo. Tudo bem. Prontinho. Então, aqui. Então, na parte superior, eu tenho uma fotografia feita com a abertura da minha lente muito aberta. Então, meu diafragma está extremamente aberto. Se vocês olharem, está f.2.8. f/2.8. Isso quer dizer que meu diafragma abriu o máximo possível dentro da minha lente macro 100. E a abertura máxima dela é justamente 2.8. Quando eu tenho essa abertura de diafragma, muita luz vai entrar na minha fotografia. Isso vai me gerar aqui uma foto que só tem a área nítida no centro da minha imagem. Então, vocês vão ver que a área de nitidez está curta, tá bom? Por conta da interferência de luz. Quando eu pego e fotografo com o F22, eu tenho muita nitidez. Eu tenho uma área de nitidez longa. Então, alta profundidade de campo, ou seja, tudo está em foco. Tá? E justamente por quê? Eu fechei esse diafragma ao máximo, a ponto que eu não tenho interferência de luz na minha fotografia. E aí eu consigo ter mais nitidez na minha foto. Eu trouxe para vocês aqui essas duas imagens. Uma foi feita com uma abertura de diafragma muito grande, tá? A ponto que eu só tenha foco no rosto da Larissa, e a outra foi feita com uma abertura muito pequena, ou seja, a lente está a mais fechada possível, que é essa foto da direita da tela. Ou seja, tudo tá, do cordão dele, do cordão que ela está utilizando, a ponta do cabelo está nítido, está tudo nítido na foto, porque eu não tenho interferência da luz. Por isso que é importante a utilização de flash, dos flashes, tá bom? Da luz auxiliar. Uma coisa importante, vocês já devem ter observado, é que é inversamente proporcional, a numeração, o F é inversamente proporcional. Quanto maior o F, mais fechado vai ser meu diafragma, né? Então, mais nítido vai estar. Quanto menor o F, mais aberto meu diafragma, então menos nitidez eu vou ter, tá? Isso, os fotógrafos adoram fazer esse efeito de fundo desfocado, e é justamente mexendo no diafragma, tá? Se pegarem a foto da Larissa, a primeira foto tem fundo desfocado, justamente porque ela foi fotografada com um F bem baixo.
ou seja, com o diafragma bem aberto. Então, aqui são as aberturas, então, ó, o f2.8, o diafragma aberto, permitindo bastante passagem de luz. O f32 está mais fechado possível, tá? É justamente porque esse f é de fração. Então, a fração da abertura é 32, essa fração. O último ponto que a gente vai regular é o ISO. E o ISO nada mais é do que a sensibilidade do meu sensor. Meu sensor ele tem uma sensibilidade à luz. Eu posso deixar ele muito sensível à luz ou pouquíssimo sensível à luz. Então, ISOs baixos vão me dar fotos mais escuras. E o ISO alto vai me gerar foto mais clara, tá bom? O único problema disso tudo seria limpo se eu não tivesse problema se eu aumentasse o ISO. O único problema é que quando eu aumento muito o ISO, a gente vai ter muito ruído na imagem. Então aqui eu tenho uma foto, uma câmera profissional. A primeira imagem foi feita com ISO 3200. Se vocês pararem para observar bem, a última foto com ISO 50.000, eu estou cheio de pixels. Está toda pixelada a minha imagem. E é justamente por conta do ISO estar extremamente alto, tá bom? Então, nessa foto, eu consigo fazer mais à noite, com menos iluminação, ou seja, à noite, tá bom? Mas minha imagem vai estar extremamente pixelada. Ao contrário, se eu usar o ISO 100, eu tenho uma imagem sem pixels, tá bom? Por isso que ele é recomendado para fotografias durante o dia, enquanto à noite eu preciso aumentar, porque eu vou deixar meu sensor mais sensível, né? Durante o dia eu não preciso desse sensor extremamente sensível, então posso colocar o ISO o menor possível. Uma câmera, as câmeras que a gente recomenda, que são as câmeras de entrada, elas diferenciam um pouco das câmeras mais caras. Se você for olhar no site da Canon, você vai ver isso. Claro, tem câmeras que custam 3 mil, tem câmeras que custam 15, 20, 30 mil reais. E é justamente por conta desse ISO. Porque essas câmeras mais caras, que nem, por exemplo, a R10, que é uma câmera mirrorless da Canon, ela tem mais... Eu posso colocar o ISO lá em cima, que ela não vai gerar tanto ruído. Diferente que se eu pegar uma câmera igual a minha, que é uma T6i, que é uma câmera de entrada, se eu colocar o ISO muito alto, eu vou ter muito ruído, tá bom? Por isso que videomaker gosta de ter câmeras mais caras, porque eles precisam utilizar ISO alto. Normalmente eles não usam flashes igual a gente. E para isso ele precisa ter uma câmera que vai gerar menos ruído na imagem, tá bom? Então, pensando na regulagem ideal para fotografia odontológica, quando a gente faz fotografia odontológica, a gente quer muito movimento na foto? Eu acredito que não. Não quer capturar o movimento nas nossas fotografias. O paciente ele tem que estar paradinho, mas se ele se mexer, a gente não quer que essa imagem fique ruim, tá bom? A gente não quer que esse movimento seja capturado. Então, portanto, a gente precisa usar velocidades de obturações altas, tá bom? A gente não quer fundo desfocado também nas nossas fotografias. A gente precisa que tenha nitidez em toda a nossa fotografia. E por conta disso, a gente precisa usar F mais altos, diafragmas mais fechados, para ter menos nitidez, tá bom? Na nossa foto também a gente não quer granulação, não quer interferência de um ISO alto nas fotografias. Por isso que a gente precisa utilizar ISOs baixos. Eu trouxe para vocês aqui uma regulagem que eu indico, tá? Para fazer fotografia odontológica. Eu não sei se todos vocês têm câmeras ou não. Alguns de vocês têm câmeras? O Thiago eu sei que tem. Mas quem tem câmera, essas são as regulagens que eu recomendo, tá bom? Então a velocidade de obturação é 1 para 120 no mínimo, tá? 1 para 120 árvores de segundo. E no máximo 1 para 200. A abertura da lente entre f11 no mínimo até f32, dependendo da tua iluminação, sua fonte de luz. O ISO, o ideal é que seja o mínimo possível, então o ISO 100, que é o mínimo que a gente pode utilizar,
e estourando ISO 400, que é extremamente baixo também. Não vai gerar ruído na sua imagem, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre fotografia.